Aí esse pessoal agora está com medo, está preocupado, diz que estamos ferrados. Isso não é culpa do mercado, não. Isso é culpa de quem fez o L, porra, e de quem demoniza o mercado e que não entende o funcionamento da economia e do mercado financeiro. Olha só essa notícia. Decisões de Dino no STF ajudam o governo Lula a se livrar de dificuldades. Ministro indicado pelo atual presidente bloqueou o pagamento de emendas parlamentares e aliviou meta fiscal no caso da onda de incêndios. Ou seja, o Dino, nesse caso das emendas, ele flexibilizou as regras, né, facilitou a vida do governo, que estava ali encrencado, encurralado pelo Congresso Nacional, e no caso das queimadas, abriu um crédito extraordinário para que o governo pudesse gastar supostamente com o combate aos incêndios. Vamos lá, Rodrigo Constantino, como analisa, consta essas decisões do Flávio Dino? Não, o Flávio Dino está lá por um motivo, né? E as suas decisões vão ser sempre, na minha opinião, casuístas para poder favorecer o companheiro, né? Que colocou o primeiro comunista e há controvérsias com orgulho no Supremo Tribunal Federal. Ele está lá para isso mesmo, né? Para defender os interesses da turma do PT. Mas no caso das emendas PIX, o tiro pode sair pela culatra, né? Porque o Congresso não quer perder esse controle. Ele está insistindo em algumas regras lá que dificultam a vida dos parlamentares, e isso pode prejudicar bastante a votação. E cá entre nós é uma porcaria também de reforma, de corte de gastos para inglês ver e tudo, né? A questão do imposto de renda, da isenção até 5 mil, isso não vai ser votado tão cedo, e vão usar como argumento, ou pelo menos pretexto aí, no cabo de guerra, essa dificuldade das emendas PIX. Né? Então, ali não tem santo, né? Quando a gente estava discutindo na Síria, né? Sai o Assad, mas entra o terrorista. Na política brasileira é mais ou menos isso. Quando você olha a gula política do governo federal na mão da turma do Dirceu, você até olha com mais simpatia para o Arthur Lira, para o Centrão Fisiológico, para a turma que só começa a gritar mesmo quando dói na parte mais sensível do corpo deles, que é o bolso. Quando começa a dificultar o grau de liberdade para eles manejarem para cá e para lá essas emendas, aí eles começam a criar dificuldades, obstáculos e tudo para o governo federal. Então, de novo, não tem santo, mas nessa hora a gente tem que perder as ilusões românticas da política e torcer para o parlamento. Até porque, como já alertou algumas vezes o Marcel Van Hatten, né, o parlamento é o último refúgio da nossa democracia. Né? Com todas as imperfeições, são lá que estão os nossos representantes, enquanto que o governo federal é aquele voto majoritário ali e num processo meio questionável cá entre nós, e no Poder Judiciário não tem ninguém com voto. Né? E, de novo, com todas as imperfeições desse centrão fisiológico, e mesmo que eles pensem só naquilo, para preservar a galinha dos ovos de ouro, pelo menos você tem que preservar um mínimo ali de aparência democrática e de autonomia do Congresso, enquanto que o projeto do Dirceu é tornar o Congresso dispensável. Pois é, né, Coronel? E foi justamente o Congresso que deu aval, né, para Flávio Dino ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Importante lembrar, ele passou por uma sabatina no Senado, e essa foi uma questão levantada na época, o histórico político do Flávio Dino, que foi juiz lá atrás, mas há muitos anos é um político de carreira, foi governador, nesse momento estava com mandato de senador, eleito senador, foi indicado para ministro da Justiça. Então é um político, né? E houve esse questionamento sobre se ele abriria mão das convicções políticas, se ele teria independência enquanto juiz da Suprema Corte, mas pelas decisões iniciais aí desse mandato dele, a gente está vendo no mínimo um alinhamento muito grande com o governo Lula. Então será que dá para dizer que tem uma responsabilidade grande também nisso? O Senado, houve uma certa, digamos, ingenuidade, se é que é isso, ô Coronel, em relação a essa aprovação do Flávio Dino? Eu vou responder a sua pergunta lembrando a pergunta que me fez um congressista americano lá em Washington, naquele dia em que a Maria Elvira Salazar levanta a foto do Moraes, do Alexandre de Moraes, um congressista conversando com a gente, com o assistente dele, perguntou se era verdade que o Lula tinha proposto o seu próprio advogado para ser ministro da Suprema Corte, e a pergunta dele não era se o Lula tinha tido essa cara de pau, essa disfarçatez, não. A pergunta dele é se o Senado tinha aprovado. E aí vai ao encontro disso que você acabou de me perguntar.
E quando eu disse para ele que sim, o Senado brasileiro aprovou que o Zanin fosse ministro da Suprema Corte, e aprovou com facilidade, diga-se de passagem, a gente tem a sua resposta, Vitor. O Brasil hoje ele vive uma crise institucional muito grande. O Supremo Tribunal Federal hoje talvez seja a pior Suprema Corte da nossa história, muito provavelmente, não tanto pela qualidade somente do notável saber jurídico, que a gente sabe que tem alguns ali que não tem. Não é nem só por essa questão, mas é principalmente pela questão ética. Veja que você colocar o seu próprio advogado para desfazer a Lava Jato já seria algo inimaginável, mas você colocar o seu ministro da Justiça e trocar de posição com o ministro da Suprema Corte, e esse ministro da Suprema Corte vencer o seu ministro da Justiça, e os dois continuam fazendo políticas públicas, usando a toga e, ao mesmo tempo, as conexões que o Lewandowski tinha dentro do Supremo, é impressionante. Você veja que, quando Flávio Dino estava no Ministério da Justiça, ele falava sobre a questão da regulamentação, ou sobre a censura, ou sobre o avanço do controle das redes sociais. Ele achava isso inexorável e dizia: se o Congresso não legislar, nós vamos fazer com o Executivo e com o Supremo Tribunal Federal. E é nesse processo que nós nos encontramos agora. É uma Suprema Corte que trabalha em prol de interesses deste grupo. Alguns desses interesses, inclusive, são interesses escusos, imorais. Ouso até afirmar que interesses de uma verdadeira organização criminosa, a partir do momento em que grupos que confessaram lá atrás crimes financeiros gigantescos devolveram dinheiro, agora esses acordos de leniência são desfeitos. E, obviamente, a gente já viu esse filme. O Brasil hoje, ele reedita o que a gente viu no governo Dilma II. É um Dilma III com todas as características que nós teremos aquele tripé de novo. Corrupção sistêmica, crise econômica e crise na segurança pública. Agora, não só o Fachin avança sobre o Rio de Janeiro, o Barroso avança sobre São Paulo, nós temos o trem de Aragua, que lá da Venezuela hoje já avançando para Roraima, que é um problema aqui nos Estados Unidos e é um problema no Brasil também. Nós temos já a Tríplice Fronteira, narcotráfico, Hezbollah, tanta coisa acontecendo na América do Sul, e hoje o Brasil vive essa crise econômica, que é igualzinho que aconteceu no período de Dilma II. Temos a crise na segurança pública, que já começa agora a aumentar de novo os crimes, e houve em São Paulo agora uma apreensão de grande quantidade de armamento de um grupo que estava, inclusive, deixou reféns num pedágio, fazendo assaltos a bancos, e novamente a gente tem a questão da corrupção sistêmica. Então, se isso retornar do jeito que está retornando, Vitor, nós teremos uma reedição de um Dilma III muito rapidamente. Não sei se a gente chega a 2026 sem uma crise institucional muito mais grave. E o Supremo Tribunal Federal hoje está no centro desse problema no país. Assista também o Bradock Show ao vivo. Manteiga nega desequilíbrio nas contas públicas, mas governo admite que preço do pacote fiscal aumentou. Não existe desequilíbrio nas contas públicas, diz Guido Mantega. O ex-ministro da Fazenda criticou a reação do mercado financeiro e falou em táticas para manter o governo nas cordas. Já o governo reconheceu que o preço para aprovar pacote fiscal no Congresso aumentou e não se restringe mais à liberação de emenda. Vamos lá, como está vendo esse cenário todo aí da discussão agora no Congresso do pacote fiscal do Haddad e essa fala do Guido Mantega? É um pacote terrível, e o Guido Mantega foi o pior ministro da economia que o Brasil já teve, né? É preciso lembrar que ele é o grande elo entre o governo Lula e Dilma, porque tem uma turma que tenta separar depois que a catástrofe veio durante a gestão da presidenta, mas era o Guido Mantega o ministro em comum e era o mesmo projeto, né? Nova matriz macroeconômica, tudo isso começou a ser plantado ali no governo Lula. Então, o que o Mantega fala, né, você faz o contrário. Mas essa é a turma que está tocando a economia no país. O próprio Haddad não é muito melhor do que o Mantega, né? Isso já diz muito sobre ele também. Então, Brown, eles vão usar o mercado como bode expiatório, porque as taxas de juros estão abrindo, o dólar disparou e tudo, eles vão usar isso como o bode expiatório preferido. O mais preocupante, na minha opinião, é que isso não fica restrito a essa esquerda boçal. Tem uma ala que se diz direita, conservadora e o escambau,
que não é uma coisa nem outra, e que abomina o livre mercado e acha que bolsa de valores se resume a um cassino, a apostas especulativas e blá blá blá. Não entenderam nada do mercado de capitais. Zero. Acham que é improdutivo o mercado de capitais porque não entendem o mecanismo de financiamento para projetos reais, produtivos, que dependem de um mercado de capitais robusto. Então é um discurso, às vezes, que você fica assustado, você fala assim, é o PSOL? Aí você vai ver, não, é um cara que se diz conservador, bolsonarista, e chama todos os outros de intergalácticos. Né? Se você não quer votar no Alcolumbre para o Senado, você é intergaláctico. Então, infelizmente, pouca gente no Brasil tem cultura financeira. É muito, muito necessário uma educação financeira da população brasileira para entender o funcionamento de mercado. Eu lembro uma vez o Paulo Guedes me contando que levou o Ciro Gomes no Banco Pactual, que ele era sócio, para o Ciro Gomes entender o que era o mercado financeiro. Né? Tem muita gente que não entende e critica o que não entende. E chama de especulação. Parece que é um grupo assim de pessoas malvadas que se reúnem numa sala para atentar contra o governo popular que quer pensar nos pobres e o mercado não deixa. É um blá 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 do diabo, né? Agora, de novo, isso tem consequências. Você não consegue brincar contra o mercado, leia-se, contra os fundamentos econômicos de forma impune por muito tempo. O mercado reage e o mercado pune, acima de tudo pune. Não é o mercado pune porque não gosta do Lula, é porque ele vê 9 trilhões de dívida, ele, leia-se, um processo dinâmico de interação de milhares e milhares de analistas, investidores, gestores do Brasil e do mundo. Todo mundo está fazendo conta, é bem pago para isso. E está fazendo assim, 9 trilhões de dívida. Um governo perdulário que chama o mercado de dinossauro voraz, que vem com um pacote que não vai ser aprovado e que é um lixo. Mesmo se fosse aprovado, não reduziria nada dos gastos públicos. Só pensa em gastar e em aumentar tributos. Porra, não é preciso ser um gênio, né, para olhar e falar isso vai dar ruim. A Renata Barreto está resgatando tweets dela, uma economista liberal, está resgatando tweets dela de 2 anos atrás, mostrando a equipe do PT e falando assim, vai acelerar muito rápido rumo ao desastre. Eu estou falando a mesma coisa aqui no Bradock desde o início. Vai dar ruim, vai dar muito ruim. Aí o Armínio Fraga tem uma ala do mercado meio podre. Né? Eles não são a maioria, não. A maioria não vota no PT, no mercado financeiro. Mas tem essa turminha, que é a turma que a mídia dá trela, né? O Armínio e não sei o quê, que vão lá e falam, não, fizeram um L, o Lula, não sei o quê. O Armínio chegou a escrever um texto na Folha de uma entrevista telepática que ele fez com o Lula, porque ele queria imaginar um Lula diferente do que é. Então ele imaginou um Lula que ia colocar ele como ministro, mais ou menos isso, e colocou o Haddad. Né? Aí esse pessoal agora está com medo, está preocupado, diz que estamos ferrados. Isso não é culpa do mercado, não. Isso é culpa de quem fez o L, porra, e de quem demoniza o mercado e que não entende o funcionamento da economia e do mercado financeiro. Brown, resumindo tudo que eu disse, estamos ferrados. Ô, Coronel, e deixa eu trazer aqui uma dessas manifestações de economistas, né, que apoiaram Lula na eleição e agora estão falando sobre o cenário econômico, tem tudo a ver e já passo para o comentário do Coronel. É o seguinte, o Henrique Meirelles também falou sobre o pacote de gastos e aí, na visão dele, as medidas evidenciam fraquezas de Fernando Haddad. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que pacote de corte de gastos do governo Lula evidencia fraquezas de Haddad. O ex-ministro ressalta a força que Haddad tem no governo Lula, mas alerta para o impacto a longo prazo das medidas. O que está achando, hein, Coronel, dessas reações? Será que não são muito tímidas para economistas diante dessa gravidade do cenário, como o Constantino estava desenhando aqui, o senhor falava mais cedo? Será que ainda não são muito tímidas essas reações de personagens como o Henrique Meirelles, Coronel? Não sei se são tímidas, mas nós temos 2 escolas, e o Rodrigo entende isso bem melhor do que eu, que são 2 escolas que já vêm se digladiando há bastante tempo na nossa região da América Latina. Agora, em uma dessas escolas, entende-se que o gasto governamental, ou seja, a máquina estatal, é que é a indutora da economia, de crescimento e que deve ser a protagonista na gestão, até mesmo no direcionamento, no planejamento desses investimentos. Esse era o modelo, por exemplo, da Argentina. Eu cheguei da Argentina hoje de manhã. Quando eu peguei um Uber para ir para o aeroporto,
por coincidência o motorista era venezuelano. Ele me falava que se for verdade que o Maduro recebeu um ultimato para se mandar, senão vai acontecer com ele o que aconteceu lá com Bashar al-Assad, ele pega as trouxas dele e volta para a Venezuela. Segundo ele, só está na Argentina porque ele foi obrigado a deixar o seu país. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu perguntei para ele como estava a percepção dele do governo. Porque eu estive no CPEC, estive lá ouvindo o discurso, inclusive, do ministro da Economia, que é considerado um Paulo Guedes da Argentina. E o que aquele motorista me falou, Rodrigo? Ele disse que, para ele, a situação não melhorou nada. Por quê? Porque na percepção da pessoa pobre, a inflação continua, os preços continuam subindo. Ele sabe, e eu percebi que era alguém que tinha uma certa cultura, porque ele me disse o seguinte: tudo bem, a gente vê nos jornais de que a inflação caiu assustadoramente, ou seja, os preços sobem mais devagar, mas continuam subindo. E continuam subindo e o nosso salário não acompanhou ainda. Então ele me falou, se o que a gente ganha, o pobre, não conseguir se recuperar nos próximos anos, toda essa iniciativa do Milei vai cair. E o Milei está em ano eleitoral. Agora, em outubro, terá a eleição que poderá permitir ao Milei ter um Congresso que permita que ele faça as reformas. Mas mesmo sem o Congresso, mesmo tendo que negociar com o Centrão lá da Argentina, lá com o Macri e grupos ali muito ligados a grupos poderosos e alguns deles muito corrompidos e corruptos, apesar disso, o Milei tem conseguido desfazer essa lógica que no Brasil agora virou novamente a prática considerada mais correta, que é entender que você pode induzir o crescimento econômico com gastos, cada vez mais gastos públicos. E isso, na Argentina, não deu certo, fez com que eles tivessem que emitir, aumentar dívida e chegaram numa debacle econômica total. Então nós temos o exemplo da Argentina ao sul, tanto o exemplo pernicioso como virtuoso, agora com Milei, que está sendo, inclusive, reconhecido até mesmo pelas revistas de economia que eram muito céticas no que ele ia fazer. Consideravam um cara exótico, um libertário, um anarcocapitalista, seja lá como for, ele está conseguindo resolver o problema de uma forma muito simples, gastando menos do que arrecada e vamos dizer assim, colocando sobre o mercado a responsabilidade de investimento e não sobre o Estado. Parece que essa fórmula está dando certo lá. Nós temos o exemplo da Venezuela ao norte, temos agora o exemplo da Argentina ao sul. E parece que mesmo assim, aparentemente, o PT não aprende. Os grandes banqueiros parece que continuam ganhando muito dinheiro, mas a economia geral do Brasil não me parece que vai suportar mais tempo. O endividamento aumentando, a relação dívida-PIB aumentando, o pagamento de juros cada vez aumentando mais e o dólar agora disparado. Hoje eu vi o dólar batendo a 6,13. Eu não sei se é isso mesmo, mas se for por aí, há quem diga que o dólar vai acabar chegando a 7. Isso é inadmissível. E eu vi, como eu contei para vocês, a torcida do Botafogo e do Atlético, lá na final da Libertadores, reclamando dos preços na Argentina. Por quê? Porque o real se desvalorizou mais rápido, muito mais rápido, do que o peso argentino, que começa a ganhar tração e musculatura. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist